Provavelmente você conhece nossos dois convidados de hoje. Ele é jornalista, apresentador, ator, cineasta, poeta e um dos maiores entrevistadores na atualidade. Ela é uma das maiores empresárias do país, além de presidente do grupo Mulheres do Brasil, fundadora e conselheira do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, e de outras 14 entidades, e presidente do Conselho de Administração do Magalu. Pedro Bial e Luísa Helena Trajano são os convidados da vez do podcast do Publish News. Dessa vez, Pedro assume seu lado escritor e biógrafo para falar, ao lado de Luísa Helena, sobre o livro que leva seu nome, Luísa Helena, Mulher do Brasil, publicado pela editora Gente. Nesse bate-papo, eles contam sobre o processo de construção da obra, da trajetória de vida pessoal e profissional de Luísa, sobre a importância das livrarias independentes, Lei Cortês e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 230 do podcast do Publish News, do dia 15 de agosto de 2022, gravado no dia 9. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Karina Lourenço e Thalita Facchini. E a edição é de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Pedro Bial e Luísa Helena Trajano. O que você perguntar, ela responde o que ela quiser, sabe? Ela, Fernanda Montenegro, Leonel Brizola, essa linhagem, assim. Olha, não tem como. Eu queria ter começado a apertar o botão de gravação há uns minutos atrás, mas a gente não deu tempo. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Primeiro, como foi essa conversa, né? Porque como surgiu. A gente vai começar bem do comecinho, porque essa dupla realmente é incrível, né? Pedro Bial, Luísa Helena Trajano. E eu me senti agora ali uma mosquinha já, falando de como seria essa gravação. Mas conta pra gente, vai, o início, como começou a ideia do livro e depois como foi fazer esse livro. Talvez você, Bial, começar? Não sei. Você quer a verdade ou a mentira? Estou brincando. Olha só. Primeiro, assim, que ano foi que a gente se conheceu naquele projeto da Febraban, Luísa? Foi 18 ou 19? Foi da pandemia, 18, né, Bial? Foi início. Eu não sei se foi 18 ou 19. Era uma série da Febraban que eu encontrava vários brasileiros ilustres e histórias boas, mais ou menos ilustres, mas, enfim, com histórias boas. E aí a gente se conheceu. Eu fui muito com a cara da Luísa, assim, demais. Eu já admirava ela à distância, mas pessoalmente achei bárbara. E ela também já tinha uma relação legal com a minha mulher, com a Maria Prata, e enfim, e aí esse carinho se estabeleceu. O tempo passa, a gente se fala assim e tal. Aí, durante a pandemia, já a gente gravou um programa, um Conversa, nesse esquema da janelinha aqui, que foi, como sempre, é muito rico conversar com a Luísa. Isso aí é uma inquietação ambulante, né? Tá sempre a imaginação em todos os sentidos, imaginação para se colocar na prática. Muito estimulante, né? Sempre encontrar a Luísa. E aí, o Heitor Dalancourt, que junto com a Camila Moraes tinham feito a pesquisa para o programa, tinham me ajudado a fazer o roteiro, ele me botou essa mosquinha, essa pulguinha na orelha de, pô, vamos fazer
a biografia dela. Eu falei, ih, rapaz, ela não curte isso, ela é muito arredia essa ideia, sempre é. Então. Mas a gente preparou um projeto que aí todo mundo chegou a um acordo e Luísa topou. E aí fizemos nas condições possíveis dentro da pandemia, muitas entrevistas só por aqui. Depois, no momento em que a coisa ficou um pouco menos confinada, o Heitor e a Camila, que fizeram a pesquisa para o livro, foram à Franca, e aí teve alguma coisa presencial, mas basicamente foi essa, essa linguagem aqui que determinou a nossa pesquisa. Eu comparo assim que para falar sobre a Luísa tem que ser um pouco como sabe aqueles documentários de observação que não adianta botar a câmera na pessoa e ficar deixando ela falar, aquela cabeça falante, é pouco. Primeiro, porque não é assim que Luísa se revela. Segundo, porque você tem que ouvir outras pessoas, né? Você tem que compor a Luísa a partir da visão das pessoas que conhecem ela, que trabalham com ela, que a conheceram, e todos que passam pela órbita de Luísa se transformam de alguma maneira. Então, essas visões de todos os lados nos ajudaram a compor esse mosaico aí. Mosaico. Aliás, você está vestida de mosaico hoje, né, Luísa? É, É bonito, parece uma roupa africana, lembra aquele símbolo lá da Luana Genot, do totalmente brasileiro. do Brasil. Brasileiro. Tá Eu estou gostando. Hoje eu recebi a embaixadora do Brasil em Nova York, que eu conheci, ela ficou encantada. Tudo brasileiro, embaixadora brasileira. Tem uma pegada étnica, assim, bonita. Eu ganhei lá do pessoal de Maceió. Agora, sobre a minha versão, Fábio, eu sempre falei, gente, como é que eu vou? Quem escreve livro tem que ficar 2 meses numa fazenda, num sítio, dando informação sobre você. Imagina como eu vou fazer isso na vida. Vou ficar 2, 3 meses parada, contando, eu não sei nem falar de mim, quanto é que eu vou fazer isso? Então, eu fui, nesses últimos anos, muito procurada para escrever livro mesmo. Só de eu lembrar que eu ia ficar 2, 3 meses contando para uma pessoa o que eu era, ah, não, gente, não estou na hora de fazer isso, não vou fazer isso, não. E aí, por que a gente deu para a editora Gente, que eu falei para o Bial, assim, sobre o interior, a gente é muito fiel às coisas. A editora Gente começou a fazer um trabalho com o Ricardo, que está aqui, que foi muito responsável por isso, junto com o Oscar, com uma porção de gente que se reunia para escrever uma metodologia minha durante 6 meses. Aí, quando chegou a pandemia, eu falei, Ricardo, eu posso parar com isso, que eu não sou mais a mesma, isso aí não vai falar nada do que eu sou, essa pandemia mudou tudo, você para com isso. E aí, quando o Bial me fez a proposta, eu acho que eu mesma não dediquei mais do que 2, 3 horas do livro. Algumas entrevistas com o Bial, assim, porque eles foram buscar uma pesquisa muito. É isso que o Bial falou, acho que ele já explicou tudo. Eu parei mais, né, Bial, para ver a distribuição do livro, por causa dos livreiros, mais do que assim, eu parei para poder falar. Então, assim, foi muito tranquilo para mim, eu falo que foi muito fácil, porque eu não fui para nenhuma fazenda, eu não fiquei 2, 3 dias, nem um mês, nem nada, ficar falando de mim lá, porque quando eu me via naquilo lá, alguém falava assim, nossa, Luiz, eu fui para um lugar para a pessoa para escrever meu livro, e fiquei uma semana lá, falava, meu Deus do céu, vou ficar uma semana, então não teve nada disso. E tudo na minha vida... Não seria você, né? Não seria você. Dentro das condições que a Luísa... do jeito que a Luísa funciona, eu posso dizer que você foi bastante generosa com a gente. Você se dispôs ali, mesmo às vezes um pouco... como é que eu diria? Um pouco se esquivando, mas estava ali e apoiando a nossa curiosidade. Foi muito gostoso, o processo todo foi muito legal, foi muito legal. Mais amigos, né, Bial? Mais legal. Foi abrindo um nível de relacionamento com a equipe dele também, com a minha equipe também, né, que estava junto. E assim, agora eu vou falar a verdade, ter o Bial como
como, além de escrever muito bem, de resumir muito bem, porque tudo passa por ele mesmo, a gente foi na Feira do Livro, esses dias falaram assim, a estante virtual, você não quer fazer? Não, gente, é o Bial que tem que fazer, o povo ama, os intelectuais amam ele. Olha, nós 10 pessoas falavam assim, eu fui fazer jornalismo, muito mais do que isso, por causa de você, viu, Bial? Então, assim, ele tem uma credibilidade, Mas, uma... a compreensão do fenômeno Luiz Helena, que a Luísa é um fenômeno, é uma mulher brasileira. Aliás, esse título não é por acaso, né? Mulher do Brasil. Só o Brasil poderia ter produzido essa pessoa, essa mulher. Mas a compreensão desse fenômeno não se dá, não é possível só pelo intelecto. A Luísa é muito afeto. As decisões dela, o jeito que ela funciona, tudo passa pelo afeto. Ela é assim, não tem jeito, isso transborda. E é ótimo, porque ela não fica tentando regular isso. Ela pensa com o coração, sabe? E hoje em dia a neurociência está mostrando que os nossos neurônios, né, compreendem as coisas muito pela via das emoções. A gente aprende pela via das emoções e não por raciocínio frio e lógico. Muitas vezes é insubstituível, né? Uma boa conta, um cálculo e tudo, mas é isso que se convenciona chamar de intuição também, mas eu acho que é uma intuição fundada no afeto. O que ela acredita, o que ela acha bonito, o que ela acha bom. Assim, são coisas que você não consegue e não precisa explicar. A Luiza Helena participou do nosso Sabatina Publish News, que é o nosso programa que a gente tem por aqui, e estreando, né, o programa, e na época ela se disse uma pessoa inacabada. Você percebeu isso, Bial, durante as conversas que você teve com ela? De sempre ter algo novo, sempre ter uma visão diferente das coisas, porque a gente muda todo dia, né? A diferença é que ela tem essa compreensão e diz isso, porque todos nós somos inacabados, mas a gente fica tentando, talvez por alguma insegurança, se entender e se vender como pronto, e nada, sempre falta um pedaço, nós só somos falta, a gente vive em falta. Quem diz isso no Grande Sertão Veredas é o Guimarães Rosa, né? O Riobaldo fala, a gente nunca está pronto. As pessoas nunca estão prontas. E é isso, a mesma coisa que Luísa diz quando ela é inacabada. Somos, e é bom que a gente se entenda assim, porque senão a gente acha que está pronto, e então de onde vem essa angústia, de onde vem essa insatisfação que todos nós, né, temos que lidar todos os dias? É disso, vamos nos aceitar inacabados, e eu acho... Luísa tem isso, tem essa inteligência emocional aí que eu acho que tem alguma coisa de legado da mãe dela. A mãe dela, toda vez que a Luísa fala, e todos falam da mãe da Luísa, é uma mulher com uma inteligência emocional assim, admirável. Hoje em dia eu já fico me perguntando se... Bom, não, talvez não. Eu ia perguntar se existe inteligência não emocional. Existe. Existe inteligência não emocional, mas, em geral, as inteligências não emocionais não atuam a favor de quem as tem. Eu digo assim, às vezes você vê um cara como Marcel Proust, um grande escritor, um cara que fez aquela obra, uma inteligência monumental. Teve uma vida desgraçada. A inteligência dele não serviu para nada, para ele ter uma vida legal, uma vida minimamente boa. Nesse sentido, a inteligência emocional é essa que leva em conta a sua felicidade também, né? Esse vetorzinho que o ser humano inventou aí da felicidade. Eu estou falando demais, bota essa mulher para falar, não deixa só eu falar, não. Vou botar. Eu tenho uma outra pergunta justamente sobre que a Luísa vai poder explicar muito bem. Luísa Helena participou também da convenção da NL, há que é uns 2 meses, e foi a atração principal desse evento, né? E lá você tinha dito que você criou um mecanismo para poder vender o seu livro justamente por conta dessa história da Lei Cortês e do preço fixo e tudo mais, que você não quer que as livrarias fiquem para trás.
Você arrumou um mecanismo para todas... Quem dá desconto para o seu livro não vai ter reposição, enfim. Eu queria saber se esse seu projeto está dando certo, se você está conseguindo ajudar as pequenas livrarias com esse seu modelo de não deixar todo mundo dar desconto para os livros. E, enfim, a gente sabe que é um problema maior, né? Não é só o seu livro, a gente tem vários lançamentos todos os dias e todos eles estão tendo diversos descontos, principalmente nos e-commerces. Como lidar com isso? Bom, Thalita, eu sei que não é meu livro, ele é um mosquito nisso, mas tudo que a gente pega e o Grupo Mulheres do Brasil apoia, eu estava fazendo uma avaliação agora mesmo, que nós estamos lançando lá o Pula para 50, que é ter 50% de candidatas mulheres, de candidatos não, de cadeiras efetivas, e está linda a campanha, e a gente ainda estava falando isso, eu testei isso esses últimos 3 meses, até os homens estão aceitando. Quando a gente pegou violência para a mulher, também ninguém falava nisso, o Magazine foi para o ar e colocou em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando a gente pegou agora o trainee para negros, 72 horas de agressão, hoje todo mundo procura, o mundo inteiro quer ter negros. Quando eu comecei o Grupo Mulheres do Brasil há 9 anos atrás, vai fazer agora em outubro, nossa, por que você está fazendo isso? Falava de empreendedorismo de mulher, nem não existia, hoje a mulher vai decidir a política. Então, eu acho que você tem que começar a fazer um movimento. Eu sei que não ia adiantar, mas eu sei que a gente mexeu com coisas profundas. E por que a gente não faz? Porque as pequenas livrarias não entram no ranking das maiores empresas, dos mais vendidos. É outra luta que agora eu tenho que entender que a gente tem. Então, assim, eu sei que não era pequeno, mas eu acho que foi um movimento, e você viu na reunião que eu fiz com os livreiros, porque senão nós vamos quebrar todas as livrarias. Eu fui contra até o próprio Magazine Luiza, porque ele vende no digital, ele tem uma estante virtual. A equipe aqui não achou ruim, porque também a gente sobreviver nisso se a gente não matar as livrarias. Em Portugal, eu cheguei de lá agora, fiquei 10 dias lá, tem um mundo de livraria, inclusive do Brasil, dando certo, sabe? Todo mundo queria que eu lançasse aqui num lugar grande que eu tenho. Eu e o Bial, eu cansei o Bial, é a única hora que eu falo, ele fala que me cansou, mas nós ficamos 6 horas, levamos 1.500 pessoas para a livraria. É isso que a gente queria, sabe? Resgatar essa cultura. Em Portugal tem um mundo de livraria, na França cada quarteirão tem uma livraria, na Argentina, que está vivendo um momento muito sério, tem a livraria, e tem essa lei que durante 8 meses, 6 você não pode abaixar. Eu só acho que muda, Thalita, com políticas públicas, mas você tem que começar o movimento num país democrático, presidencial, para você mobilizar, e precisa ter um grupo forte atrás de você. É por isso que eu acredito muito nos 108 mil mulheres que nós temos junto, porque hoje já é o maior grupo político, independente de ser superpartidário, que está sendo olhado. Se qualquer mulher que fala que é do Grupo Mulheres do Brasil e que trabalha, nós temos 20 causas, é super bem recebida. Então, assim, tudo você não consegue tão fácil assim. Então, assim, é um primeiro trabalho. Eu ainda falei, Bial, vamos começar a abrir essa porta, né, Bial? Vamos começar a abrir, vai ter consequências, mas nós estamos abrindo uma porta. E eu acredito que agora, com o processo educativo, de dizer para as pessoas que o livro não vai subir, pelo contrário, ele vai abaixar, e nós não vamos quebrar as pequenas livrarias. Eu, quando comprei o estante virtual, nem pensava em lançar livro, eu fui fazer uma reunião com os sebos, né, com os que têm sebo. É emocionante, é de chorar. Eles largam a profissão que eles têm para não ganhar quase nada e ter uma livraria de sebo, porque eles adoram ter esses livros. É um pessoal de propósito muito grande quem mexe com livraria, sabe? Então, assim, e nós estamos quebrando as livrarias grandes, nós estamos fechando as pequenas, pelo menos é um movimento, mas eu acredito que daqui 2 anos nós vamos estar vibrando, que nós retomamos livrarias. Eu sei que não é um livro, mas o que eu estou lutando é pela lei, tá certo? Que é a lei que vai mudar. Mas para mim lutar pela lei, eu tenho que dar o exemplo. Foi assim, fui a primeira a falar na empresa sobre violência. Onde se viu uma empresa mexer com violência? Nós temos uma linha. Ontem eu tive
com a nova presidente da Caixa Econômica. Hoje ela fez um evento aqui para convidar as empresas a lançar a violência dentro das empresas. Então, assim, que bom que possa fazer isso, e eu estou aqui para contribuir, independente de quem está lançando ou não. Então, assim, alguém tem que começar a fazer, tá certo? E eu tenho um respaldo, que eu não sou sozinha, tudo que eu falo é em nome de um grupo, tá certo? A vacina, quando eu falei que eu ia vacinar, nós íamos vacinar 75% até setembro, os outros me ligavam no particular: Luísa, você está ficando louca, é seu nome. Gente, se não der, pelo menos nós lutamos, e a gente conseguiu mais de 3 milhões de produtos, fomos até em qualquer lugar receber o produto nosso em menos, até junho, quer dizer, deu condição de vacinar, sem falar mal de ninguém, sem fazer, mas as mulheres trabalhando de noite. Tem mulheres que estão trabalhando até agora pegando documento para poder mandar para quem doou, que ia direto para quem doasse. Então, se você não começar, você não faz mesmo. Então, eu sei, conheço, é um livro só, mas é um movimento, não é o livro, é um movimento. Esse é o papel que a Luísa, como ela mesma descreveu, ela já cumpriu em várias instâncias e várias escalas diferentes, seja como empresária, seja como executiva da Magalu, onde ela foi pioneira em várias medidas que ela tomou na maneira que ela administrou a empresa, como também essa pessoa pública que põe em discussão, põe na mesa questões que estavam ali meio encobertas e que têm que ser ditas. Ela mencionou bem violência contra a mulher. Por que uma empresa não tem a ver, não pode se atuar nessa área? Pode, deve. Na questão da cargos de direção para negros, e ela toma essa iniciativa. Como ela disse, às vezes é um pouco antes disso amadurecer socialmente, mas ela põe isso em foco. No caso dos livros, eu acho muito misterioso o mercado editorial brasileiro, porque, por um lado, nós temos um aforismo, né? Nós temos um truísmo de que brasileiro não lê. Isso é verdade e não é verdade. Por um lado, eu acho que realmente nós precisávamos ter uma cultura de leitura, nós podemos ter uma cultura de leitores muito mais ampla. Ao mesmo tempo, o brasileiro lê, sim, o mercado editorial é um mercado grande, muita gente comporta muitas editoras, muita gente que trabalha bem, nós temos uma excelência editorial. É meio, sabe, esquizofrênica a nossa leitura do que é o brasileiro, a relação do mercado brasileiro com o livro. Se nós temos tantas editoras boas que se mantêm, tudo bem, um trabalho duro, tudo, mas se mantêm, existem, a gente precisa ver o que está pegando. Está pegando a venda. Está pegando a venda. Quer dizer, não é um privilégio do Brasil. Nós temos esse evento Amazon aí, que a gente, de alguma maneira, a gente tem que proteger o próprio mercado de um oligopólio, né? E quando uma pessoa ligada a um grande varejista virtual como o Magalu se propõe a não vamos nos curvar a essa lógica, isso é começar uma transformação de cabeça, de mentalidade. A questão é uma transformação de mentalidade, entender o que está acontecendo, para até as pessoas se informarem e perceberem, não, ninguém vai sair perdendo com isso. Nem mesmo os grandes, todo mundo vai ter sua fatia, mas vai ser algo mais equilibrado. E as livrarias, as pequenas livrarias, todas as livrarias são insubstituíveis, mas as pequenas livrarias, a livraria de bairro, ela cumpre um papel que é mais até do que vender livro. É um papel de
afetivo até, né? A antiga barbearia, né? As pessoas se encontram e tal. E você vê, ainda mais hoje, que as bancas de jornais estão acabando, né? Porque as revistas e jornais está tudo ficando eletrônico. As bancas de jornais agora vendem de tudo, né? E um pouquinho de uma revista, impressionante. Você olha assim, 80%. A livraria não, a livraria é consagrada. Tudo bem, pode ter um café, muito bom que tem um café e tudo, mas isso tem a ver com a nossa organização social e urbana também, né? E isso organiza, isso civiliza as relações. Eu acho que a Luísa foi muito corajosa, mais uma vez, muito à frente aí das discussões importantes de vamos pensar como é que a gente pode tornar isso mais justo para todo mundo, para editores, para leitores, para escritores, para todos, para livrarias. Luísa, eu já pude presenciar você falando diante de uma plateia algumas vezes, né? E o que a gente sente é assim, as pessoas ávidas atrás, buscando em você inspiração, buscando aprendizado mesmo. Você sente isso? Você lida bem com isso? Essa ideia de que o quanto você pode influenciar essas pessoas, o quanto elas querem escutar você sobre vários assuntos. Você sente uma responsabilidade em cima disso? Como é que é? Thales, eu nunca pego muito peso nisso, não, tá? Porque, assim, eu sou muito eu, tá certo? Então, assim, eu sou eu, não tenho compromisso de ser a melhor, de me colocar. O que eu acho que eu consigo passar é que eu só falo o que eu vivo. Eu não sou, assim, eu não consigo falar de um livro se eu não tivesse ele já colocado, tá certo? Assim, então, assim, eu até um dia pensei, eu era mais jovenzinha, 20 e pouco, se um dia eu escrever o livro, vai chamar Costurando as Partes, mas parou aí. Não sei, assim, então, eu sou muito é o que o Bial falou, eu sou muito você não consegue ir muito por mim pelo intelectual, você tem que ir muito por mim pela ação, pela emoção. Eu nunca tive medo de assumir minha emoção, sabe? Quando eu não estou bem, eu falo para todo mundo, não estou bem, não estou dando conta. Então, eu não tive muito compromisso de ser perfeita, eu acho que isso ajuda. Agora, eu sei, assim, eu também desenvolvi minha capacidade de falar em público. Eu comecei a falar em público, acho que nem isso eu nunca falei para o Bial, por causa do Sebrae. Eu sempre gostei muito da micro e da pequena empresa. Por isso que a presidente Dilma nem me conhecia direito, um dia me chamou para ser ministra. Então, era uma missão de vida minha trabalhar a micro e pequena empresa. Eu tive muito com a FIF no Simplifique, eu tive muito nele quando foi acertar. Então, assim, eu comecei a dar palestra pelo Sebrae por causa do micro e pequeno empresário, em 86, 87. Então, assim, porque eu também já fui pequena, mas não era nem por isso. Eu acho que o Brasil precisa entender, e está entendendo agora, que 85% de todos os empregos vêm da micro e pequena empresa, e não formais e formais, e 50 e poucos dos formais. Então, agora se despertou pós-pandemia disso. É um país empreendedor, é um país empreendedor. E aí eu começava a botar o povo na minha frente, que ia comigo, de carro na época, tal. Vocês só podem falar o que eu errei, o que eu acertei, não. Aí falava, você está repetindo muito né, você está menosprezando a inteligência das pessoas, e eu sou muito aberta para me escutar o que eu não quero ouvir. E foi assim que eu fui desenvolvendo. Então, eu também não preparo tanto. Eu tenho um site que tem tudo, e como o Bial falou, a hora que eu chego lá, eu sinto o público. Eu sei o que eles querem ouvir, tá certo? Assim, eu sou muito de conectar com o público, eu conecto. Então, assim, eu tenho essa facilidade de... Porque também eu fiz um exercício, eu estou com vocês aqui, eu estou inteira com vocês. Agora mesmo eu estava com outra coisa, eu estou inteira, eu não fico me distraindo, Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, desde o café da manhã com o pessoal da minha casa, eu estou inteira. Eu desenvolvi isso, e isso te dá uma sensação de você poder entender, conectar mais com os outros. E quando eu vou numa palestra,
Quando chega no carro, eu já começo a me conectar. Aí a Tiago, que é minha amiga, fala: o que você vai falar lá? Não sei, Tiago, o que eu vou falar. Calma. Ela aí torna daí, na próxima palestra, que ela tá, o que você vai falar lá? Tiago, eu não sei o que eu vou falar lá, calma. Eu pego o briefing, minha assistente pega o briefing, e aí mostrar a vivência. Eu acho que o que eu falo é vivência. E contra a vivência, não tem muito o que falar, é o que passou. As pessoas estão, no fundo, as pessoas estão querendo muito que você dê prática, que você dê, e não ficar dando diagnóstico. Ninguém mais quer diagnóstico. E as pessoas não perceberam, mas então é isso. Tem umas que eu saio muito bem, tem umas que eu saio mais ou menos, e eu acho que eu nunca saí muito mal, porque eu aprendi a me comunicar e vou aprendendo sempre com o público, eu me adapto ao público. Agora mesmo, Biel, nós estamos fazendo um trabalho aqui que é de cloud, né? O Magazine Luiza chamou uma equipe que está há 2 anos trabalhando nuvem. Nós vamos ter uma nuvem nossa. Só que eles vão... Aí veio os técnicos, tudo pedir para mim gravar uma fila. Aí eles foram para o Rito ontem de manhã. Aí eu tive que codificar isso tudo, Bial, porque o que eles falavam, ninguém entendia o que estava falando. Aí hoje eles voltaram para mim gravar uma fita. Aí eu tive... Peraí, quem vai entender o que vocês estão falando é 5%. Eles criaram coisa muito legal, e se eu mostrar o que eles escreveram é espetacular. Aí eu peguei aquilo e traduzi na linguagem do que eles querem que a nossa equipe use primeiro, antes de abrir para o mercado, para poder testar, né, a nossa nuvem. E aí imagina os técnicos que fizeram isso, querendo explicar para o povo o que eles têm que fazer. Aí ontem uma foi lá para explicar dessa técnica, aí eu entrei e falei: gente, deixa eu codificar o que eles estão falando. Nuvem é isso, vocês têm que fazer isso, o que eles querem é isso. Então, eu aprendi, Thales, a usar a linguagem de acordo com o povo. Eu jamais vou falar de nuvem para uma área técnica, tá certo? Deixa eles falar. Agora, se eles querem falar para o povão, eles têm que me usar para codificar, porque ninguém ia saber o que eles estão falando. Então, assim, eu aprendi a usar essa linguagem, como também quando eu estou com empresário, eu tenho uma outra linguagem, tá certo? Então, assim, não é uma outra forma de abordagem, não acho nem que é linguagem. Mas é isso. Acho que tem sim alguma coisa de linguagem, níveis sociolinguísticos, como se diz, né? Você não fala, se você quer ser compreendido, você não fala com o frentista na mesma linguagem que você falaria com, sei lá, um deputado, o presidente de uma empresa. Você procura se... E é um processo inconsciente, não vai nenhuma malícia, é um processo de querer se aproximar, né? De chegar perto das pessoas e se fazer entender. Você tem isso muito rápido. Só acrescentando umas coisas ao que a Luísa disse, esse talento, ela, de acordo com o que a gente pesquisou, é um talento que ela já manifesta desde muito menina. Desde criança e adolescente, ela tinha esse dom de falar e das pessoas pararem para ouvir. E isso pode ser atribuído, isso não é mágica, não é só carisma, apesar do carisma, né, ter um grande papel nisso. Mas acho que isso que ela disse é central. De ouvir diagnóstico, as pessoas estão fartas, e fica uma coisa muito quase depressiva, né? Faz diagnóstico e o Brasil não tem jeito. Sim, e daí, né? Sejamos propositivos pelos interesses mais não precisa interesses mais comuns, porque qual vai ser a minha alternativa? Então, eu desisto tudo, vou entrar debaixo do cobertor e ficar deprimido. Não, vamos além do diagnóstico. E ela tem essa sensibilidade muito veloz. A gente falou muito de inteligência e tudo, mas a sensibilidade aí é central. Muito veloz, ela chega num lugar, as anteninhas dela já percebem, assim, ela pega uma palavra junta com a outra, ela já adivinha assim o desejo ali que está unindo aquelas pessoas. E uma coisa que eu aprendi em televisão e que Luísa tem demais, assim, eu faço entrevistas e já fiz vários programas em que
buscava gente para falar, e percebi que na televisão, e a televisão tem um negócio muito implacável, né? Assim, se a pessoa engana ali, fica muito evidente, né? A autenticidade, a verdade, ela conquista, apela de um jeito. E aí eu aprendi que quando você pega alguém que conhece muito sobre um assunto, mas que é um conhecimento não traduzido em sabedoria, um conhecimento que vai falar sobre um determinado assunto. Não, eu penso que, vejamos, assim, essa pode ser até interessante, as pessoas podem até ouvir, podem até pescar informação ali, mas quando alguém dá um testemunho, quando alguém fala de algo que foi vivido, aí, meu, aí é irresistível, sabe? Porque aí é uma transmissão de conhecimento aí transformada em sabedoria. Sabedoria no sentido de isso eu sei porque eu senti na carne, porque eu sofri. A Luísa, quando fala, é um testemunho, mais do que uma explanação, é o testemunho dela. E então vai além de explicar, vai um certo desafio, ela se desafiando o outro. Quando ela apresenta o seu testemunho, ela abre as guardas, as resistências, as defesas dos ouvintes, que se abrem com grande felicidade, se sentem muito enriquecidos por aquilo e estimulados. Então, só para acrescentar tudo que ela estava dizendo aí, eu estava ouvindo e essas coisas estavam ficando claras assim na minha cabeça. Mas era um pouco da pergunta, Bial, do que eu senti lendo o livro, né? Por exemplo, a Luísa Helena, dá para perceber pelo vídeo que ela é uma pessoa tem uma vontade, quer responder, quer falar, quer comunicar, né? Só que você tinha falado um pouco antes, eu não sei se a gente conseguiu gravar, do tipo, ela é sempre em movimento, né? Você não consegue pegar ela parada ou perguntar as coisas para ela. Fala assim, Luísa, o que você acha sobre isso, né? É mais de uma observação. Mas como é a dificuldade? Porque eu percebi também que você mostrou não só ela, mas todo um contexto da família, de como foi a história dela, como tem sido a história, né? E esse desafio de ser retratada por um dos maiores entrevistadores do país, né, Luísa? Como que foi essa troca também? Porque não é algo tão fácil de ser feito nenhum dos dois lados, imagino, né? Só um comentário enquanto vocês estavam falando, o Fábio comentou, me veio, enquanto a Luísa falava, essa questão dela de ação, de fazer acontecer, me lembrou uma frase do Chico Sainz, que é um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. A gente não sabe se vai dar certo ou errado, a gente tem que fazer acontecer, né? E enquanto a Luísa falava, me veio à cabeça essa frase, aí o Fábio comentou e faz realmente muito sentido, assim. Vocês têm uma sintonia única. Eu usaria até um chavão a respeito de literatura, de contação de histórias. Não só a literatura escrita, mas a própria narrativa de um filme, de um audiovisual. O bom livro não é aquele que explica e descreve, é aquele que sugere. O poder de sugestão, que a pessoa chegue às conclusões e que ela se explique, explique as coisas a partir do que é sugerido a ela, é muito mais profundo. Então, eu acho que é isso. A Luísa não é chacrinha, entendeu? Não é aquela coisa, eu vim para confundir, não vim para explicar, não. A Luísa não veio para explicar, mas ela veio para sugerir, para provocar, para, sabe, botar em movimento. Nesse sentido, explica um pouco aquilo que eu falei. É um pé de vento, né? Passou a Luísa, é um pé de vento, aí tudo bota em movimento. Tudo. Mas o poder da sugestão, né? E eu acho que no livro a busca de contar esse painel familiar e regional e histórico, de certa maneira, que produzem a pessoa Luísa Helena, é um pouco busca busca isso também, de como as circunstâncias produzem
né? O homem e as suas circunstâncias, no caso aqui é a mulher, né? O ser humano, né? As circunstâncias que produziram essa mulher. Costumo dizer que era muito improvável, se não impossível, uma figura, uma capitalista como a Luísa que não fosse brasileira, porque tamanha é a nossa questão, tamanha é a iniquidade brasileira, tamanha é a nossa encrenca com a desigualdade no Brasil, que mesmo uma empresária extremamente bem-sucedida, que poderia só pensar em lucro, e eu acho que já seria ótimo, mesmo assim, se fosse só isso, já seria muito bom, os círculos virtuosos que o capitalismo pode botar para mandar, mas não, aí vem essa pessoa com essa consciência social clara, né, de que não basta, o meu papel é maior do que esse. Isso só no Brasil. Eu não vejo um outro país capaz de gerar tanta riqueza e tanta desigualdade ao mesmo tempo que se expressa nessa figura de uma grande capitalista, uma grande empresária com uma consciência social arrebatadora, que chega, às vezes, a se dizer socialista. Essa pessoa se diz socialista, né? Uma capitalista socialista, a contradição entre termos. Não foi eu que disse. Disseram que eu era socialista e eu peguei e achei ruim, porque eu, se ser socialista é gostar da divisão, mas não foi eu que disse. Puseram isso no jornalista, não é fácil, não. Então, Não vale nada, essa raça de jornalista não vale nada, Luiz. respondendo a sua pergunta, Fábio, para falar que eu não fugi, eu acredito que o Bial também, eu não tive, porque assim, como vocês viram, o Bial complementa. Eu não sou ele me explica melhor do que eu mesmo me explico. Então, ele fica me explicando os outros, eu fico anotando para me explicar. O final do livro foi muito genial, porque as pessoas falam, Luísa, como que você é? Eu falo, gente, eu sou acaso, vai acontecendo na minha vida. E o final do livro eu falei que eu quero tirar, porque o dia que os outros me perguntaram, eu quero responder, eu sou assim. Eu acredito que eu não tive nenhum desgaste para escrever esse livro, nem com a editora, o Ricardo segurou muito, tá aqui, eu quero devolver, com a equipe dele, e também não censurei nada, né, Bial? Tudo que eles quiseram colocar. O momento mais sofrido para você, Luísa, foi quando o livro chegou para você ler. Aí a Luísa ficou muito incomodada de se enxergar como personagem, sabe? De se olhar de fora. E eu acho que deve ser muito estranho mesmo. Eu fico imaginando, me botando nessa posição, deve ser muito esquisito você se ler como personagem. Para devolver para ele, porque eu falava, nossa, Ricardo, eu estou muito incomodada de ler sobre mim. Eu não tinha nada a ver, pelo contrário, o que escreveu, o que não escreveu, e eu não fiz uma observação assim, mas assim, nada, eles tiveram a liberdade, porque à medida que eu me coloquei, eu também tinha que deixar colocar. E eu não tive um desgaste, mas assim, eu tive foi difícil para mim ler o rascunho. O que ele escreveu foi difícil. Eu levei o Biel falou, estava achando que você nem gostou, você demorou tanto. Falei, ai, Biel, estava me preparando para ler sobre mim mesmo. Mas, assim, à medida também que eu aceitei, eu falei, pronto, deixa, já está aí mesmo, e estava tão, tão bom. Mas eu não tive um desgaste, assim, ai, nós tivemos um confronto, ai, não gostei disso, não aconteceu. Tudo a gente conversava quando era uma decisão, a equipe dele foi genial. O Ricardo segurou muita barra nisso, ele fazia tudo isso. O Ricardo está comigo há 20, quase 30 anos, então ele me conhece bem. E não tivemos, né, Bial, nenhuma coisa para dizer. Eu acho que, de minha parte, o que eu posso dizer é que eu procurei também ser leal ao espírito da Luísa. Eu não sou a Luísa. Certas coisas eu poderia até ter dito com mais veneno, ou ter palavra, porque tem certas questões ali que eu fico muito mais bolado, ou pelo menos reajo de maneira muito mais menos sábia do que a Luísa. Entendeu? Eu não vou, então, botar a minha bronca no livro que é sobre a Luísa, que é a pessoa que consegue administrar a bronca dela de uma maneira muito política.
inteligente, sabe? Luísa não aceita a provocação. Como é que é um dos seus lemas? Quem me irrita, me domina. Quem me irrita, me domina. Então, ela não se deixa cair nessas armadilhas. Entendeu? Eu acho que o livro tinha que ser leal a esse espírito. Um espírito, entre outras coisas, você pode chamar um espírito conciliador, mas não é um conciliador de botar panos quentes, é um conciliador de buscar conciliar e trazer para um confronto civilizado aquilo que poderia degenerar em conflito. Acho que ela busca o confronto para escapar do conflito. Seria um belo exemplo. Ficou mais um pouquinho, eu busco o confronto para escapar do conflito, é verdade mesmo. E eu não sei, se você me perguntar, eu não vou saber responder isso que ele falou. Gente, foi muito legal. E assim, eu quero, não é porque está na frente dele, não. Eu falo que as coisas acontecem na minha vida. Foi muito legal ter o livro assim. Deu assim, além de ser um livro que foi verdadeiro, é o que ele falou, que ele respeitou a equipe dele, assim, assim, ai, como que eu vou falar? É muito importante, foi muito legal ter o Bial, sabe? Todo lugar que eu levo o Bial, todo lugar Eu vou com você onde você mandar, Luísa. Eu sou seu fã demais, você sabe disso. Eu não devia falar assim, não, o autor, como é que é? O autor tem que ter? Não, eu não sou, não, eu sou fã mesmo, adoro essa mulher, acho ela muito legal, gente. importantíssima para o Brasil. Ele deu muito status para o livro, ele deu credibilidade para o livro, e aconteceu, não foi nem assim. Vou contar agora uma coisa, Luísa, que você não sabe, vou dar em primeira mão aqui para o Publish News, hein? Estão querendo comprar os direitos para fazer um filme. Nossa Senhora. Nossa, que perfeito. E agora? E agora? Bom, Bial, depois que você conseguiu botar Marlene Matos de Xuxa, eu acho que com você eu entro em qualquer lugar, porque isso aí é impressionante. Eu falei, gente, eu até te liguei na época, falei, Bial de Deus. Elas ficaram 20 anos sem se falar. Eu sei. Promoveu esse encontro. A outra teve que foi, eu falei, é impossível. Então, depois que você fez isso, eu nunca falo não para você, eu tenho que pensar. Você não sabe quem saiu de olho roxo ou não, né? Isso aí você vai ter que saber. Não importa. Já foi difícil. Brincadeira. Luísa, acho que uma das coisas que eu acho que eu mais admiro em você, tem tantas, mas é de você realmente ler a sala e isso, né? Quando você também está sendo observada pelo Bial, tem alguma coisa também que acho que você viu do Bial de um jeito diferente que você não conhecia como sendo entrevistada por ele, né? Você tem alguma coisa para dividir dele também que te surpreendeu? Olha, o que o pessoal mais falou do Bial, e eu concordo, ele é muito educado. Ele é um ser humano educado. E por ele ser o Bial, o jeito dele, o homem o que mais eu escutei pós 6 horas de coisa, e eu concordo, mas como o Bial é educado, hein? Como o Bial é educado. Então, assim, além dele ser um homem forte, ele é um homem muito educado. Então, assim, eu posso dizer que, além de todos esse talento que todo mundo conhece dele, e além dele ser muito afetivo, ele é muito educado, sabe? Muito educado, é um gentleman. O assunto aqui é Luiz Helena. Vamos mudar de assunto aí. Para quem só está ouvindo, agora acho que o Bial se sentiu sendo o personagem e parece desconfortável. Eu não gostei, não. Nossa, eu quero compartilhar. Ele dirigiu a entrevista, não. Ele me perguntou, eu respondi. Você fala que eu não respondo o que eu quero, mas ele me perguntou, né, Fábio? Eu estou sendo bem... Estou respondendo tudo. Helena, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu já trabalhei numa editora onde o Bial uma vez ligou lá na Companhia das Letras, queria falar com o Luiz diretamente, e quando eu desliguei o telefone, o que eu comentei para a galera? Nossa, como ele é educado, gente! Assim, bateu, porque realmente eu atendi a ligação, aí você só falou Pedro,
eu não falo Pedro Bial, mas aí a minha chefe falou, é o Pedro Bial quer falar com a Luísa. Eu falei, gente, que homem educada. Olha, então deixa eu falar em minha defesa aqui. Eu posso estar sendo beneficiado pelo contraste diante de tempos tão rudes. Os tempos andam muito deseducados, então talvez eu esteja sendo beneficiado pelo contraste. Então, esse negócio de rede social, todo mundo agora se entendendo de direito de dizer coisas horríveis que nunca seriam ditas. Então, talvez é isso. Eu estou sendo beneficiado pelo contraste. Gente, eu acho que a gente gostaria de conversar por muito mais tempo, mas a gente sabe que a agenda de vocês é muito complicada. Eu só queria, a gente, se pudesse, né, pedir para vocês uma indicação de uma coisa interessante que vocês estejam fazendo, sabe? Um livro, um filme que vocês leram, um lugar, alguma coisa também para desaluviar esses tempos também não tão gentis como o Bial falou, né? Luísa, o que você está lendo? O que você está assistindo na televisão? Filme, série que você... Olha, eu estou assistindo Pantanal. Estou achando, Boa! Tá muito Melhor bom, né? indicação. então, assim, eu tô achando assim, espetacular. Está mostrando o Brasil, está mostrando que nós podemos ter fazendeiros que preocupa, que é a verdade, com a sustentabilidade. Está mostrando a beleza do Brasil e está mostrando os artistas maravilhosos que nós estamos tendo. Eu também dei uma olhada no Globoplay, nas Filhas de Eva. Eu fiquei impressionada com a profundidade desse documentário, desse coisa, Esse filme, é verdade. porque assim, são três mulheres e de uma forma leve, não é uma coisa. Você perguntou de leveza, Fábio. O Pantanal eu acho que está super leve. Eu vi eu assisto muito Bial de madrugada no Globoplay, porque nos horários nem. Eu vi uma entrevista do neto do Benedito com você, eu fiquei impressionado do menino com 30 e poucos anos, a consciência que ele tem, Mesmo. vai repetir isso. Ele falou, não, ela vai ter fim. Eu posso fazer outras coisas dela, mas ela vai ter fim. O respeito que ele tem ao avô, ao mesmo tempo como ele está pondo coisas atuais de uma forma que ele não descaracterizou a novela, de jeito nenhum. E eu estou falando para todo mundo voltar, Bial, e assistir esse programa seu, porque assim, é um grande exemplo. Ele tem 30 e poucos anos só, ele tem uma noção de consciência do papel dele, né? Tá certo que o Bial sabe entrevistar muito bem, o Marcos Palmeira também foram os dois que foi. Então, estou assistindo o Pantanal, as Filhas de Eva, porque eu acho que é uma lição desse momento que está atravessando a própria posição da mulher, né? A posição da mulher mudou muito pós-pandemia. Eu falo, não adianta, nós somos outras, hoje a nossa consideração social é muito diferente. A novela trouxe isso em três fases, em três pessoas diferentes, né? A novela não, a série. Então eu acho muito legal. Acho que a Luísa traz excelentes recomendações e o Pantanal e essa versão do Pantanal escrita pelo neto do Benedito, ela nos ilustra uma questão muito importante que todo mundo, mas o Brasil em especial, às vezes tem dificuldade de lidar, que é a questão da tradição. A tradição, para se manter viva, tem que se renovar. E a renovação da tradição é tão fértil, né? É como a gente anda para frente. Tradição não é ficar olhando para trás, isso é reacionarismo. Tradição é receber o que veio de trás e reprocessar e levar adiante com respeito e com irreverência também. E Filhos de Eva, me lembra, isso aí foi escrito pela Glória Pérez, e essa tremenda série que está no HBO Max sobre aquela coisa bárbara que aconteceu com a Daniela, com a filha da Glória, também recomendo assistir. É um trabalho extraordinário. Um trabalho até de pesquisa da própria Glória, né? Que é um exemplo. Dela, né? Porque desde sempre esse crime. Além disso, nesse caminho aí da tradição, eu recomendo esse livro do Rui Castro, um romance do nosso biógrafo, Os Perigos do Imperador. É um livro pequeno e narra
um fictício atentado contra Dom Pedro II em Nova York, em 1876, durante a visita dele para a exposição do centenário da independência americana. Rui Castro, não preciso falar muito, mas é só que é ficção, Rui Castro escrevendo ficção. Tem alguns, eu acho que tá bom, senão a gente fica recomendando coisas demais, deixa ficar por aí. Mas claro, esse livro aqui, recomendo também, viu? Essa mulher existe, gente, vocês devem ter. Mas tem lições incríveis do livro, e isso, né, é uma delícia de ler, e tem coisas que eu adorei, tipo, da Luísa Helena como mãe, sabe? Da coisa de colocar todo mundo para conversar, fazer o resumo das viagens de uma palavra. Eu achei maravilhoso isso, de tipo também, de não só concordar, de confrontar no bom sentido. Eu achei maravilhoso, vou aplicar aqui em casa, então tem essas, que eu até achei inesperado, desculpa, né? Eu tenho outra visão, foi uma coisa assim, uma deliciosa surpresa. Esse livro realmente é super recomendado. Os meninos falam assim, Fábio, eles tinham 12, 13 anos, eu visitava muito o Brasil antes de sair, a gente foi para Manaus. E depois eu levava eles para visitar alguma indústria de televisão, de tudo. Eles falam, o pior é que ela punha na mesa com o presidente da empresa e ainda falava, o que vocês acharam? E isso eles tinham 10, 11, 12 anos, o que vocês acharam? Eles contam que eu, além de... Aí eles visitavam a parte turística e eles andavam com guia 4 rodas, todos eles viraram espetacular em geografia, porque em mapa, eles andavam, a gente saía, cada um, desde pequenininho, tinha um guia 4 rodas, antigamente não tinha Waze, não tinha nada, né? Eles andavam com guia... Sabe por quê, gente? Só para terminar, eu acho que eu também não falei isso ainda. Eu, quando era muito jovem, ainda com 20 e poucos anos, eu dirigi um grupo de adolescentes. Eu me dou melhor com adolescente, porque é muito neném. E o que eles mais reclamavam é que pai achava que eles não cresciam. E aí eu falava, eu botei isso na cabeça, eu vou achar que meus filhos cresçam, muda de ciclo. Então eu acabava fazendo isso que eu estou te falando, e assim, lógico, como tudo tem coisa positiva e negativa, né? Então eles reclamaram. Falaram, ela punha sentada para falar o que achou, um falar do outro que está sentindo, porque eu falava, já que eles querem crescer, eles têm que aprender, né? Também a pagar o preço do crescimento. Então, assim, os adolescentes tinham muita reclamação dos pais que não acreditavam que eles cresciam, que não acreditavam que eles tinham... Porque pai sempre acha isso, né? Então, foi isso. Muito obrigado. Mas queria agradecer muitíssimo ao Pedro Bial, a Luísa Helena Trajano, por estarem aqui com a gente, guardar esse tempo que eu sei que é precioso, mas a gente, com certeza, é uma honra para a gente ter falado com vocês. Eu ia tirar uma dúvida. Thales, a gente se conheceu uma vez num evento do Ronaldo Lemos, não foi? Exatamente. Batemos um papo ali na Augusta, ali, um lugar ali lá perto, né? Ali da Oscar Freire. Era o lançamento de algum dos aprontos do maravilhoso Ronaldo Lemos. Aquela série que ele fez na China, né? Sobre tecnologia. E aí a gente falou... Eu estava na Folha ainda nessa época. Isso. E quanto tempo faz isso só para saber da memória do Bial também, que, pelo amor de Deus, hein? Não, mas é porque o Thales eu sempre li, e aí eu sei. E às vezes a janelinha aqui engana um pouco a gente, né? Verdade. Mas é isso aí, gente. Obrigada, foi ótimo, Fábio, Thalita, Karina, Thales, e o Bial, né? Que de vez em quando tem que cair. E agora ele tem que aguentar um pouco. Porque o povo fala, você vai trazer o Bial? Eu falo, vou. Mas obrigada, gente, muito obrigada. Ricardo, também, obrigada. Muito bom, muito bom. Tchau. Obrigada. Tchau.